O Eduardo Bolsonaro ele teve na CNN falando que, olha, ele falou pra CNN o seguinte, que a anistia saindo, né, sendo aprovada, acaba o problema das tarifas. Sobre anistia, as informações são boas. Gente, de novo, nós concordamos que o ideal seria a anulação de todos os processos, todos os inquéritos, todos os processos fajutos, esse julgamento fajuto, mas isso teria que partir do STF, ou como disse o repórter lá do Metrópole, da corregedoria, na corregedoria que o Alan já apontou onde fica, né? Então não tem corregedoria, de novo, entre aspas, tá? Então a anistia é o caminho mais viável nesse momento, vai ser uma anistia diferente, uma anistia para inocentes, né? Mas é o caminho que se abre neste momento. E o governador Tarcísio de Freitas, ele teve um jantar ontem, falei lá no início do programa, no Palácio dos Bandeirantes, com o pastor Silas Malafaia e com o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, ele é do PL do Rio de Janeiro. E eles têm o cálculo de que o PL da anistia passa na Câmara com facilidade, com mais de 300 votos, lembrando que é a maioria simples, então passa na Câmara e chega ao Senado com uma pressão grande da Câmara, porque a votação deve ser em massa, deve ser grande. Então eles acreditam realmente que vai passar. É claro que no Senado você tem ali o Davi Alcolumbre querendo fazer uma anistia meia-boca, querendo inventar uma historinha qualquer, só de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro, que Jair Bolsonaro não vai ter direito a nada. Mas, de novo, né, a gente espera que o Davi Alcolumbre, foi o Laudelino que falou outro dia que talvez por um milagre, né, sei lá, cai um raio na cabeça dele, ele acorda um dia de manhã, o que eu estava fazendo? Quem sou eu? Onde estou? Vou ser uma pessoa boa agora. Opa, vamos mudar completamente, né? Até, não sei se vale a pena mostrar aquele áudio, tem musiquinha, né? Da Globo News, não dá. Tem que botar uma musiquinha que talvez dê problema. Mas tá lá, André Sadi, Merval Pereira, tá aquela turma toda da Globo News dizendo parece, né, que essa anistia parece que é fato consumado. Parece que não tem mais jeito, não tem como. Aí vão passar essa anistia, então o que a gente pode fazer? Então, eles já estão choramingando, mas o STF já está correndo atrás, né? Por exemplo, eles já estão querendo. Já tem o esquerdista acionando o Tarcísio, dizendo que ele estaria obstruindo a justiça. Eles querem porque querem, primeiro, colocar o Tarcísio em evidência, para fazer com que as pessoas aceitem o Bolsonaro se ferrando, Tarcísio como opção, e fica assim, aceita aí, brother. Aceita o Tarcísio aí, que teu Bolsonaro não pode, não. De jeito nenhum. Eles estão fazendo essa articulação exatamente porque eles já sabem que a anistia já está mais que certa. E a anistia, só para lembrar vocês, antes de passar para Laudelino e Max, né, que a anistia é uma das bandeiras da manifestação de domingo, tá? Domingo agora, 7 de setembro. A gente está nessa parceria mais uma vez com os organizadores do ato lá em Belo Horizonte, então vamos transmitir ao vivo no sábado a partir de 10 da manhã, alguém no chat estava perguntando, Praça da Liberdade a partir das 10 da manhã, a gente formou um pool, né? E vamos, com o apoio da Timeline, vamos transmitir esse evento, depois vamos acompanhar a manifestação na Avenida Paulista às 2 da tarde, e nesse jantar ontem do Tarcísio, que recebeu o Silas Malafaia e o Sóstenes Cavalcante, claro, falaram da anistia e falaram também da manifestação do próximo domingo. Tarcísio de Freitas disse que estará presente e se comprometeu a convidar, né, e a convencer os governadores, teoricamente, de oposição ao Lula, Ratinho Júnior, essa é a nossa audiência? Ratinho Júnior, o Caiado e o Zema, a também comparecerem à Avenida Paulista para essa manifestação que tem as bandeiras de sempre em defesa da liberdade do Bolsonaro, da liberdade de todos, do respeito às leis, à Constituição, pedido de justiça e anistia para inocentes. Laudelino e Max, fiquem à vontade. Não, tem que entender o seguinte, não tem essa história de, não, vamos diminuir apenas a pena e vamos manter a condenação do Bolsonaro e desse que eles chamam de núcleo crucial, né? Porque o que acontece? Na verdade, a anistia é um dispositivo do legislativo, e é por isso que a gente insiste na anistia. É uma questão estratégica. Tá, Aula, como sempre fala aqui, que o certo seria anular. Mas quem pode anular? O judiciário. Então, peraí, se o projeto de anistia passa e o STF derruba, a gente pode recorrer à corregedoria do STF, né? Podemos? Onde que tá essa corregedoria do STF? Agora eu não entendi. O Alan já falou, tá encastelada. Tá encastelada. Tapicerica da Serra. Tá encastelada ali. É na chácara. Tá encastelada, protegida, sabe? Entendi. Tá muito bem protegida. AK-47. Muito bem protegida. Nem o exército Kalashnikov. consegue proteger tão bem, né? É Kalashnikov. Entendi. Mas olha aí, mostra aí, consegue mostrar a imagem da notícia da Folha? Porque eu acho ridículo no sentido que não há um questionamento da mídia nunca. Como é que ela pode mostrar um negócio desse claramente e legal e falar e tratar como uma notícia normal? Alcolumbre tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Como assim Alcolumbre tem aval do STF? Para fazer dosimetria. Aonde que na Constituição está dizendo que o presidente do Senado precisa do aval do Supremo Tribunal Federal para decidir ou não sobre alguma anistia? Sabe, o que mais me revolta é como as pessoas no Brasil aceitam, e aqui eu estou falando de direita, de políticos da direita também, que uma pessoa sem aquele poder exerça aquele poder. Se o Hugo Mota não tem poder para fazer várias das coisas que ele fez ultimamente, os deputados vão falar, não, você não vai fazer. Aonde? Me diz? Aonde que na lei está dizendo que você pode fazer isso?
Qual é o inciso aqui do regimento interno da Câmara que diz que você pode fazer isso? Ah, não tem? Então você não pode fazer, meu irmão. Acabou. Não tem conversa. Se a gente ficar aceitando que autoridades podem fazer coisas que não estão na lei, que não estão na Constituição, cara, acabou, não tem o que fazer, porque a qualquer momento, qualquer um deles pode inventar um poder e vai todo mundo obedecer. Vai todo mundo abaixar a cabeça. Já fizeram isso. Várias vezes. Estão fazendo isso É a várias prática, vezes. né? Essa é a prática. Então assim, tem que parar, tem que acabar com essa história. Você só pode fazer o que você tem poder para fazer. E da onde vem o seu poder? Das leis, da Constituição. Se não está lá, esquece. Não tem que obedecer. Político, deputado, senador, funcionário, não importa. Ele não tem esse poder. Se ele não tem, ele não pode fazer isso. Aí agora a gente está tratando com normalidade, porque ninguém da mídia questionou isso. Eles jogam a notícia como se fosse uma notícia normal. Alcolumbre tem aval. Mas que história de aval é esse? O presidente do Senado, que em teoria é a autoridade mais poderosa da República, porque se você parar para pensar, né, nenhuma lei pode ser colocada no país se não tiver o aval do presidente do Senado. Porque senão ele não pauta. Impedimento. Nenhuma PEC pode entrar no país se não tiver o aval também do presidente do Senado, porque ele pode não pautar. Nenhum impeachment de ministro do STF pode ser colocado se ele não pautar. Então, quer dizer, para mim hoje, em teoria, ele seria que pela Constituição, pelas leis, é o que dá para ele hoje mais poder. Só que o Brasil é parlamentarista. Ele teria de ser a maior autoridade na máquina burocrática brasileira. Só que o que a gente tem é um presidente do Senado refém do STF. Então, o Senado... Ou cúmplice, né? O Senado, ele é a corregedoria do STF. Exato. A corregedoria não armada, tá? É o vigia do vigia. É o vigia do vigia. É o braço legal, né? É o braço legal. É o braço legal do partido. Vou lembrar vocês que... Lembra daquele movimento Direta Já? Direta Já, todo mundo na rua, o pessoal queria votar para presidente. E surge um deputado chamado Dante de Oliveira, propõe uma emenda para alterar a Constituição de 67 para dar o direito ao povo de escolher o presidente. Era escolhido de A maneira gravata direta. amarela era esse símbolo, lembra? Aí, o que aconteceu, que sumiu da história. O parlamento brasileiro pegou aquela proposta popular de Direta Já e jogou no lixo. O parlamento brasileiro votou contra a proposta Direta Já, foi parar na lixeira e teve a eleição indireta lá, onde concorreu o Maluf com o Tancredo venceu. Tá? Aí acontece a Constituição brasileira, tá? Que é uma outra história, e é uma Constituição escrita para ser parlamentarista. Tanto que em 93, ali poucos anos depois, é feito o plebiscito perguntando sobre monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, e o pessoal escolhe o presidencialismo. Aí ficamos com esse imbróglio de uma Constituição onde dá um monte de poder. Lembra que o ismo, parlamentarismo, presidencialismo, o ismo significa aquele que manda. Parlamentarismo manda o parlamento. Então, nós temos um parlamento absolutamente poderoso, forte, né? E o presidencialismo, o presidente que deveria mandar, não manda, é fraco. Então, estamos numa situação hoje onde nós estamos vendo que o parlamento, e principalmente o Senado manda naquilo que interessa ao Senado. Ele senta em cima da pauta que interessa aos grupos políticos. O brasileiro, o povo, está sempre muito afastado disso tudo, absolutamente afastado às necessidades do povo brasileiro. Aí eu remeto um pouquinho atrás, num exemplo hipotético. Imagine que acontece um apocalipse zumbi no planeta e aqui a timeline vira uma comunidade. Aqui nós nos defendemos, nós vamos pegar ali os brinquedinhos que o Lacombe comprou, tal, a gente vai defender aqui a casa e a gente vai conseguir sobreviver. Então não tem leis, não tem governo, não tem nada. A humanidade cresceu assim, todos os núcleos humanos cresceram assim. Aborígene, esquimó, o índio aqui no Brasil, a Europa, como é que cresceu? Aquele pequeno grupo, você começa a desenvolver algumas regras, como a gente tem na nossa casa. A nossa casa tem regras que não estão na lei. Não pode deixar a louça na pia, não pode deixar isso aqui, sei de regra que a família vai criando. Quando essas regras vão surgindo, elas vão sempre acontecendo no sentido do bem comum. São regras que a sociedade, aquela pequena sociedade, vai desenvolvendo para que ela alcance um determinado resultado, que é sempre o resultado visando o bem comum. Quando essa família dá certo, ou essa comunidade começa a dar certo, essas regras elas começam a ganhar pequenos detalhes e outras pessoas começam a fazer parte dessa família ou dessa comunidade. Quando isso vai crescendo, Lacombe, e ficar grande demais, porque a sua sociedade foi um sucesso, você precisa destacar uma pessoa para tomar conta dessas regras que esse grupo criou. Num prédio seria o síndico, para você tomar conta daquilo ali. Na sociedade, começa a surgir o chefe do direito. Se é numa tribo, você tem um cacique, você tem um pajé para medicina ali, então você começa a dar funções para algumas pessoas trabalharem para aquele grupo. Ele trabalha para o grupo porque a matéria-prima dele é aquilo que surgiu a partir daquele grupo. As necessidades, as tradições, a moral que foi desenvolvida ali, aquela ética. Então, quando surge esse que eu poderia chamar de funcionário público, ali no início daquela comunidade, ele surge para garantir aquilo que surgiu naquele grupo. Quando isso vai crescendo mais um pouco, né, começa a ficar meio incontrolável, você precisa incrementar esses controles. Aí surge o político, que é o cara que vai estar observando as necessidades da comunidade
para fazer com que faça ajustes nessas regras e crie as regras novas. Por que eu estou contando isso? Vocês percebem como o que é conectado à tradição de um povo, à moral de um povo, à ética de um povo, com as suas leis, com as suas regras. E o que nós estamos vivendo hoje é um total descasamento entre a moral, a ética, a história do povo brasileiro com a nossa classe política e a classe de funcionários públicos agora. Estão absolutamente conectados. Eles estão lá, separados do povo, fazendo as artimanhas dele lá, as regras, os benefícios, tudo que vai ter que fazer para beneficiar eles. E o povo está desconectado disso. Isso conecta com o que ela falou aqui da merenda. A merenda é o quê? O político que está lá recebeu desse povo, né, o recurso, e existe a necessidade da merenda, e o cara está absolutamente desconectado da população do lado de lá e fazendo os jogos ali. O que a gente está precisando nesse momento, como é o caso desse descolamento do Senado com as necessidades do povo e a conexão deles lá com o Supremo, o que a gente está precisando, o Brasil está precisando, é reconectar o Brasil com as suas estruturas de poder. Porque eles estão trabalhando absolutamente independente pelos interesses que a gente nem sabe quais são. E o brasileiro está do lado de cá, sobrevivendo, pagando imposto, tentando não morrer com um tiro na rua. Isso é uma rotina, isso tem que acabar. O Alcolumbre, bom, todo mundo está falando aqui no chat, obviamente, que o Alcolumbre tem um rabo preso, para usar uma expressão bem popular, um pouco vulgar, peço desculpas, mas é isso no fim das contas. E os assinantes da revista Timeline, mensais, anuais e membros fundadores, todos têm acesso a um dossiê feito pelo Alan dos Santos era para ser sobre o Davi Alcolumbre, mas aí virou sobre a família Alcolumbre, porque, como sempre falo, você pode ir antigo, né? Na árvore genealógica da família dele, você pode ir para cima, para os lados, para baixo, você sempre vai encontrar alguma suspeita ali em relação a alguém. Então, infelizmente, tem isso também, né? O Alcolumbre está nessa história ali, é desses que tem a espada do STF sobre a cabeça, né? Ele está realmente com medo, aparentemente, porque está na mão dele, está tudo na mão dele. Não é possível que nós sigamos enfrentando tudo isso sem que quem deve agir, né, contrariamente à tirania do judiciário, do STF especificamente, não faça nada. A gente não pode permitir. O Eduardo Bolsonaro ele teve na CNN falando que, olha... Agora ele só fala com essa galera, né? Sai a anistia que vai ter... Não, Eduardo, não respondeu a minha mensagem não, cara. Vou falar com ele. Tô no vácuo, vambora. Ele falou pra CNN o seguinte, que a anistia saindo, né, sendo aprovada, acaba o problema das tarifas. E aí muita gente pode estar falando, não, não sabe de nada. Sabe quem falou a mesma coisa? Que o problema do Brasil não tem nada a ver com guerra, com geopolítica, и sim com o ex-presidente Bolsonaro? Ele mesmo, Владимир Путин. Coloca aí. Это события на Украине — это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивает. Например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами. Первое. Второе. Дедлайн был обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6-го. Причем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чем здесь? Да ни при чем. Там проблемы, вот именно там. Проблемы внутриполитических internas no Brasil, в том числе связаны incluindo relacionadas às interações entre autoridades atuais e o ex-presidente Bolsonaro. При чем здесь Украина? Pode tirar. Só faltou desenhar, né? É isso. Todo mundo sabe que é isso. Todo mundo entendeu a cartinha do Trump, menos as autoridades brasileiras e a velha mídia do Brasil. Empresários. E a gente está nesse impasse. Os empresários também não Os entendem. Estados Unidos não vão recuar. E o Lula demonstra que também não vai recuar. Então, amigo, infelizmente vai sobrar para o Brasil de verdade. É isso aí. A gente vai. O William Vac estava falando disso com uma cara de Que já tinha enterro outro sobrado, dia. né? Já tinha Sim, sobrado. já sobrou e vem mais por aí. Não. Ele falou, ele estava com aquela... Bom, ele já tem, tadinho, que nem eu tenho bolsa nos olhos, ele tem uma olheira que vem aqui.